1. A santificação tem um começo definido na regeneração. Uma mudança moral definida ocorre em nossa vida no momento da regeneração, porque Paulo fala sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. ET 3.5. Uma vez nascidos de novo não podemos continuar pecando como um hábito ou como um padrão de vida. E J 3.9. Porque o poder da nova vida espiritual em nós impede-nos de render-nos a uma vida de pecados. Essa mudança moral é o primeiro estágio na santificação. Nesse sentido, há uma coincidência entre regeneração e santificação, porque essa mudança moral é realmente uma parte da regeneração. Mas quando a vemos da perspectiva da mudança moral interior, podemos considerá-la o primeiro estágio da santificação. Paulo fala sobre um evento completado quando diz aos Coríntios: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E seu 6.11. Semelhantemente, em Atos 2032, ele pode referir-se aos cristãos como todos os que são santificados. 2. Esse passo inicial da santificação envolve uma ruptura definitiva com o poder preponderante do pecado, bem como com o amor ao pecado, para que o crente não mais seja regido nem dominado por ele e não mais ame o pecado. Paulo diz: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, porque o pecado não terá domínio sobre Z. E RM 6.11 e 14. Paulo diz que os cristãos foram libertados do pecado. RM 618. Nesse contexto, estar morto para o pecado ou ser libertado dele envolve o poder de superar os atos ou padrões do comportamento pecaminoso na vida de uma pessoa. Paulo fala aos romanos que não deixem que reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, e também disse: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. RM 6 de dezembro. 13. Estar morto para o poder reinante do pecado significa que nós, como cristãos, por meio da virtude do poder do Espírito Santo e do Cristo ressurreto atuando em nós, temos poder para superar as tentações e seduções do pecado. O pecado não mais será nosso Senhor como fora antes de nos tomarmos cristãos. Em termos práticos, isso significa que devemos afirmar duas verdades. Por um lado, nunca seremos capazes de dizer: estou completamente livre do pecado, porque nossa santificação nunca estará completa, veja abaixo. Mas por outro lado, um cristão nunca deve dizer, por exemplo: este pecado me derrotou, eu desisto. Faz 37 anos que tenho um péssimo temperamento, e o terei até o dia em que eu morrer, e as pessoas têm de me aceitar do jeito que eu sou. Dizer essas coisas seria o mesmo que dizer que o pecado foi vitorioso. Permitir que o pecado reine em nosso corpo, e admitir a derrota, e negar a verdade das Escrituras, que nos falam: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. RM 6.11. É negar a verdade bíblica que nos diz que o pecado não terá domínio sobre vós. RM 6.14. O rompimento inicial com o pecado, então, envolve a reorientação de nossos desejos para que não tenhamos mais amor pelo pecado dominando nossa vida. Paulo sabe que seus leitores foram outrora escravos do pecado, como são todos os incrédulos, mas diz que não estão mais escravizados. Outrora escravos do pecado, viestes a obedecer de coração a grave forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. RM 6 de 17 de 2018. Essa mudança do amor e desejo primordiais de alguém ocorre no começo da santificação.